Bom, e hoje nós vamos falar sobre a famigerada inteligência artificial, que segundo um estudo recente que eu li, está cada vez mais A e menos I. Porque, segundo o estudo, ele diz o seguinte: como ela se alimenta com base dela mesma, ela está deixando de ser inteligente. Ela está se tornando cada vez mais automática. Por isso que eles estão dizendo que ela está virando A sem I. Porque ela vai repetindo modelos que foram inseridos lá e não está criando. Justamente por quê? Porque a inteligência pressupõe, e aí você vai entrar melhor do que eu, algo que não é próprio da máquina, né? O próprio termo, né, aquela história, o próprio termo inteligência artificial já é controverso. Né? Então, lógico, no meio acadêmico, seja da filosofia ou no âmbito de neurociência, enfim, muitos usam essa expressão, né? É evidente que tem um certo sentido, enfim. Ela entrou em uso. Mas é estranho mesmo, né? Porque quando fala em inteligência, nós estamos falando de uma capacidade, né? Que pressupõe algo que é inerente, que é intrínseco, né? E não simplesmente uma programação para, entendeu? Então, acho que assim, tem vários aspectos, né, que poderiam ser discutidos, entendeu? Seja da importância, da utilidade da IA, né? Ou seja, em que aspectos ela pode facilitar, ajudar profundamente a sociedade, como também os riscos, né? Ou seja, as consequências negativas, nefastas, que uma IA pode trazer para a sociedade em geral, tanto que já tem muita gente discutindo isso, né? Desde essa discussão mais basilar, quer dizer, até que ponto é legítimo ou tem sentido chamar isso de inteligência. Entendeu? Então, eu acho que isso é um desdobramento, Carlão, veja bem, querendo ou não, quando a gente pega no mundo ocidental, toda a história da filosofia, etc., uma das coisas que sempre foi discutindo, porque no fundo é aquilo, né? O ser humano observando a realidade, observando a si mesmo, e usando as suas capacidades naturais, ele foi tentando entender, né? O que ele está ali vendo, captando, né, do mundo de si próprio, né? E foi inventando termos e palavras para isso, né? Então, é aquela história. Termo corpo, inventa a palavra corpo para expressar toda uma realidade física que ele está. Aí inventa a palavra alma, né, como um princípio que vivifica, né, para distinguir o que tem vida e o que não tem vida. Então me parece que a história da humanidade inteira foi assim, até que chega um momento que o ser humano vai ver. A linguagem vai recebendo os insumos da percepção. Exato, e aí você vai estabelecendo termos para tentar expressar o que você está entendendo ou o que você está vendo ali, sei lá. Né? Uma coisa de diferenciação, né, do Aristóteles, vai categorizando, né, para poder chegar ao princípio de cada coisa. Por isso que a linguagem, é lógico, tem os seus limites, né? Ou seja, mas o esforço humano sempre foi esse, né? Tentar encontrar termos, palavras, verbos, sei lá, expressões que fossem o máximo precisa, né? Exatas possíveis. Então tem coisas que me parece que conseguiu, tem coisas que você tocou num ponto importante, que esses entusiastas da IA, que acham que a IA vai substituir não sei o quê, eles têm essa ideia de que a inteligência ela é programação, né? Exato. Foge a eles que é percepção, o contexto da sua realidade. Nós crescemos, acho que você sabe melhor do que o ser humano cresce. Cada visão, cada escola filosófica traz o seu contexto, traz a sua... E isso vai sendo aprimorado até a gente chegar em determinados conceitos, determinadas culturas que vão crescendo. A ideia de que você pode programar a sua inteligência é uma ideia absolutamente... Foi o que eu falei, né? Querendo ou não, isso não surgiu por acaso. Basta ler tais livros, né? Basta fazer isso. O conceito de inteligência, porque uma coisa é a palavra, né? Uma coisa é o termo, tá bom? Criar o termo inteligência, me parece... para tentar indicar ou expressar a compreensão de uma certa capacidade que o ser humano tem. Né? Então, na medida em que foi se aproximando e compreendendo essa capacidade, o termo inteligência foi uma tentativa de, por intermédio dela, expressar isso. Só que, além da palavra e do termo, simplesmente... Que já é complicadíssimo. Exato. Que tem um significado, e aí tem cada língua, enfim. Você tem o conceito. O conceito já é uma coisa ainda mais robuscada e explicitada, né? Ou seja, trabalhada. Então o conceito de inteligência, né? E aí você vê cada filósofo, cada corrente, mas querendo ou não, no sentido clássico, quando você falava de inteligência, o ser humano tem a sua sensibilidade, né, os seus sentidos externos, internos, e ele teria duas capacidades superiores, que seria a inteligência e a vontade. A inteligência, ou como alguns chamavam de intelecto, né, seria essa capacidade mais de pensar, de compreender, ou seja, o intelecto ou a inteligência ali, é lógico, vai variar de autor para autor, mas ela é essa coisa meio de uma capacidade que o ser humano tem de pensar, de refletir, de entender, de saber o que a coisa é e por que ela é do jeito que é. Então, veja que pelo intelecto ou pela inteligência, eu sou capaz de penetrar a coisa, né? Mas
essa capacidade de penetrar, de olhar por dentro, de entender o que ela é a partir dela mesma. Então era essa compreensão que se tinha. E esse trabalho da inteligência dependia muito das informações que vinham pelos sentidos, pela sensação, pela percepção. Você tem todo um processo. Então há uma íntima relação da sensação com a inteligência, com o intelecto. E nesse trabalho todo aqui é que se chegaria à questão do conhecimento, no caso do ser humano, né? Então não só um conhecimento sensível, mas o conhecimento intelectual, porque ele não teria só sensibilidade, sentidos, ele teria também intelecto ou inteligência. E usava esses termos para isso. O problema é que com o tempo esse conceito foi mudando no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Enfim, entendeu? Fizeram... Até chegar ao ponto, me parece, que foi se entender, não, quando fala de intelecto ou inteligência, nós estamos falando do quê? De uma capacidade de resolver problema. Capacidade adaptativa. Você percebe? Conjunto de habilidades que a pessoa adquire. Então assim, você fala, cara, mas será que inteligência e intelecto é isso mesmo? Então, realmente, se você vai puxando só para esse lado, me parece que aí, nesse contexto, o negócio da IA vai, né? Mas eu acho que é um erro. Tem até o queridinho dos globalistas, que é o Yuval Harari, né? Sim. Que é o cara que diz que no futuro a IA vai conseguir reescrever a Bíblia. Sim, né? Ele defende justamente isso. Agora, eu falei, eu acho que por mais que a IA se desenvolva, lógico que tem vários detalhes, enfim, que eu não vou entrar aqui, mas eu entendo que sempre vai haver um diferencial ali, ou seja, quando você compara realmente, né? Ou seja, por mais que desenvolva, por mais que venha um processo de aperfeiçoamento, e eu entendo que vai vir, né, virar, eu acho que já está bem avançado, mas eu acho que vai avançar mais ainda. Só que há uma especificidade que eu acho que o pessoal às vezes não entende, né? Ou não aceita. Porque é aquela história, o ser humano não só realiza o ato de conhecer, mas ele é capaz de realizar um ato de conhecer sobre o próprio ato de conhecer. Então não é uma questão só de você estar programado dentro de infinitas possibilidades, né? E, portanto, de resolver problemas, se adaptar, ou ser capaz, né? Como você disse, habilidade, capaz de fazer não sei o quê. A inteligência não é só isso. Ela pressupõe você ter uma capacidade que é intrínseca. Não é alguém que te... Que coloca dentro. Então você tem uma inteligência, essa potência, essa capacidade, que é uma capacidade de buscar a verdade, de conhecer o ser, de conhecer a realidade tal como ela é. Né? E de buscar atingir essa verdade sobre a coisa, entender o que ela é, porque é do jeito que é. Eu não vejo isso na IA. Eu vejo que ela tem um monte de possibilidades, mas pressupõe alguém que programou. É que alguns campos vão sofrer bastante. Eu não sei futuramente para onde que vai, por exemplo. Você pega a produção de texto. A produção de texto vai sofrer um baque danado, o pessoal que vive disso, assim. Sobretudo quem vive disso para tarefas simples, para vender coisa, marketing digital, essas coisas vão ter muito problema. A música também tá... Você ouve algumas coisas criadas por IA que você fica meio chocado, assim, né? O que é muito estranho, porque, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, pianista, o Daniel Tausig, o xará dele, que quando eu estava aprendendo piano, a professora dele, Silvia Góes, uma baita professora de piano, ela dizia para ele o seguinte, para você ser um grande pianista, não basta só ter técnica de piano, não sei o quê. Eu vou te passar exercícios de percepção. Você vai passar um dia inteiro identificando a cor vermelha em qualquer lugar que você ande. O outro dia a cor amarela. Ele diz que tudo isso vai construir na sua cabeça uma capacidade de percepção que vai te dar uma outra percepção na hora de você tocar. Então, isso para o texto vale. Você pega as lições do Flaubert, do Maupassant para o Flaubert, passa por várias coisas que são muito sutis. Só que assim, aí tem um outro problema, que é a sociedade brutalizada, incapaz de perceber esse tipo de diferenciação. Então, por isso que eu acho que vai passar por um problema sério. Aí, talvez. Eu acho que assim, o elemento humano sempre vai ter, no entendimento. Eu falei, respeito, eu sei que tem pessoas que entendem que a IA pode sim, muitos dizem, não, a IA pensa, a IA tem inteligência sim. Eu questiono isso, eu não vejo muito sentido nisso, eu acho que é óbvio que quando você pensa na IA hoje, mesmo numa super IA que estão já fazendo, né? E até no sentido de fazer com que, de uma certa maneira, ela pense por ela mesma, mas eu entendo que toda essa programação, toda essa estruturação, óbvio que vai ampliando cada vez mais. Eu só não consigo dizer, não, é a mesma coisa que o ser humano. Não consigo ver que é a mesma coisa. Agora, é lógico, onde a IA leva vantagem? Porque se é uma coisa programada, você cria um supercomputador, uma super IA, evidente que ela, com o tempo, ela pode colocar em risco a própria questão da humanidade, é óbvio. Porque ela tem uma capacidade, uma potência enorme e uma estruturação que, assim, um indivíduo e mesmo um conjunto, ela consegue ser muito mais rápida, muito mais ampla do que qualquer mente ou inteligência humana. Aquilo que você precisa de uma semana para digerir, ela faz Exato, então eu me preocupo nesse sentido. Então veja que são duas discussões diferentes. Uma coisa é essa discussão mais refinada no sentido até que ponto tem sentido falar que tem inteligência, até que ponto tem sentido, ela pensa.
eu acho que teria que analisar com mais calma o que é pensar e o que é inteligência. E aí vai para o sentido prático também desse ponto. Agora, independentemente de ser correto ou não, chamar de inteligência e falar se ela pensa, porque é uma discussão mais filosófica, etc., do ponto de vista prático, o negócio ela existe. Pode levar para E ela tem uma capacidade rápida e ampla maior que qualquer inteligência ou mente humana sozinha. Exato. Porque você criou... Ela processa os dados com muito mais rapidez, porque ela é um computador. Né? Exato. Você fez algo com uma capacidade enorme. Por isso que tem que ter uma discussão não só filosófica, conceitual, se é inteligência, se pensa ou não pensa, mas parece um componente ético. Ético e até pedagógico também. Até que ponto convém ter esse tipo de coisa. É verdade. Né? Porque se eu programei algo que é capaz de seguir um monte de critérios e regras e abarcar um monte de possibilidades, quase que infinitas, etc., né? E até de, por ela mesma, criar alternativas, até que ponto convém isso? Sendo que ela consegue fazer isso de uma maneira mais ampla, mais rápida, mais eficaz, não sei o quê, do que seres humanos. Então, até que ponto, do ponto de vista ético, isso convém, né? Ou senão você vai estar colocando em risco a existência da própria humanidade. Porque se esse computador chega nesse nível de refazer, de ele mesmo se reprogramar, etc., e estão chamando isso de pensar, eu não chamaria, mas enfim, aí é uma outra discussão. Você tem um problema prático até do trabalho, como você disse, né? Porque é lógico, com o avanço tecnológico, questão da Revolução Industrial, um monte de coisa, sempre profissões foram desaparecendo e outras surgindo. Só que eu acho que o contexto é outro. Hoje nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que no meio período vai desaparecer um monte de coisa. E não sei se vai surgir profissões novas. E tem o segundo problema, quer dizer, imagina numa sociedade como a nossa, onde o nível de mediocridade e bestialização é alto. Em que sentido que eu estou falando isso? As pessoas não foram estimuladas, não foram preparadas para pensar de fato. Ou seja, ela tem inteligência, mas ela não foi preparada para usar a inteligência de uma maneira minimamente adequada. Então, como que as pessoas vão sobreviver? Ou seja, vai sobreviver aqueles que tiveram uma capacidade, não digo nem de adaptação, não é isso que eu estou falando, mas de compreensão de fato. Que seja capaz de ver problemas e por si mesmo buscar soluções, porque a inteligência é aquela história. Capacidade de resolver o problema, adaptação, sim, mas principalmente capacidade de pensar, de analisar, de refletir, entender o que está acontecendo e o que é, e pensar em hipóteses e soluções. Os contextos. Mas na medida que a gente entende o que a coisa é, porque é do jeito que é, ou seja, a verdade. Né? Então, às vezes alguém, lógico, pode questionar, professor, mas se a gente entende que foi Deus que nos criou, então se fosse assim também, nós criamos o computador, e aí você está dizendo que ele não tem inteligência e não pensa porque fomos nós que criamos, ele está programado. Mas Deus também nos fez? Sim, mas é uma diferença enorme, né? Se eu acredito que Deus existe e me fez, só que Deus não me programou. Ele deu uma estrutura natural, né? Ele me deu um monte de potência, mas eu não nasci pronto e acabado. Não tem ideias inatas. Eu não nasci, eu preciso aprender. Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda uma estrutura e capacidade natural, isso precisa ser desenvolvido. Eu preciso aprender um monte de coisa. Porque eu não nasci pronto. Não tem conhecimento. A IA não tem potencialidades, ela tem atualizações só o tempo inteiro. É isso mesmo. Constantes. Entendeu? E aí é lógico, ela pode ter sido programada de uma maneira onde ela, por ela mesma, pode reestruturar isso daí. E analisar e estabelecer outras alternativas, etc e tal. Bom, é aquela história, né, que tem o lado benéfico, eu mesmo já vi a questão da IA em muitos aspectos. A IA é muito interessante em vários pontos. Não, né? Sem dúvida. Agora, eu só acho que teria que refletir mais profundamente até que ponto a IA é simplesmente a mesma coisa que o ser humano. Eu acho que não. Eu acho que está havendo uma falha aí. Eu acho que está se perdendo a especificidade do ser humano. E, ao mesmo tempo, acho que teria que ter uma discussão ética mais profunda sobre os desdobramentos, consequências, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que a ética ensina muito, né? Ou seja, existe muita coisa é possível na vida, mas nem tudo que é possível convém. Sim. E aí, que é a questão da IA profundamente, né? Exato. Tem gráficos dizendo que o deslocamento da riqueza já está aumentando por causa da IA, ou seja, você vai ter um patamar de pessoas numa determinada faixa e os caras que são os produtores de IA, não sei o que, disparando. Sim. Aquela ideia de desigualdade social que a esquerda tanto pregava, ela vai simplesmente abrir um buraco que... porque no fundo distância, você amplia, né? Ou seja, no fundo, provavelmente a massa de pessoas vai ficar desqualificadas vai aumentar. Vai aumentar. Despossuídas, digamos assim, né? E aí você vai fazendo um funil cada vez mais intenso. Aí é um problema. Então, eu acho que é um desafio. Eu não acho que tem uma resposta já totalmente pronta. Eu acho que nós temos que pensar, não no sentido simplesmente rejeitar, mas também eu acho que não dá para aceitar tudo que estão falando. Eu acho que, por isso que eu entendo que as grandes questões do século XXI que nós estamos vão ser questões de antropologia filosófica. Eu acredito que as grandes questões vão ser as questões humanas.
sobre a realidade humana, né? Perfeito. Ou seja, a humanidade, eu acho que ou ela relembra quem ela realmente é e o que ela é chamada a ser, ou ela corre só no risco. É isso. Muito bem, é isso. Deixa uma dica de livro de antropologia filosófica pra gente. Olha, tem um que é Fundamentos de Antropologia, do Instituto Raimundo Lúlio. Interessante. Então, Fundamentos de Antropologia. quem quiser se aprofundar. É bem interessante, é para quem está começando mesmo. Acho que ali já dá para pensar em algumas coisas. Maravilha. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a tchau. próxima.